Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo DJB. Nesta aula, nós vamos começar então a criar uma manutenção CRUD, estrutura para manutenção CRUD, onde teremos toda a parte de DAO e controle, e depois da parte da visão, da parte web, que faremos aí com design responsivo. Então, nessa primeira aula, nós vamos criar então, um DAO genérico para a utilização comum de todas as classes, e daí o DAO da cidade, e alguns outros arquivos necessários para o CRUD. E também o controlador para o CRUD da cidade, que utiliza daí esse DAO genérico. Então, vamos lá. Então, nós vamos tentar criar hoje uma manutenção para a classe cidade que possui um estado. Tá? Na aula anterior, nós criamos aqui um DAO que utiliza daí a injeção da Entity Manager, tá? E testamos ele no controlador para verificar, enfim, se estava a nossa aplicação, nossa estrutura criada, pool de conexões, toda aquela coisa, se tudo isso aí estava funcionando direitinho. Daí o que pode ser comprovado, estou rodando aqui só para a gente observar. Tá? Então, levantei minha aplicação, tá acessando o banco de dados normalmente. Então, a primeira coisa que nós criaremos é um DAO genérico. Daí a gente não vai precisar ficar criando toda essa estrutura aqui em cada DAO que a gente usa. Tá? Então, vamos criar aqui uma nova classe Java que chamaremos de DAO genérico. Isso aqui nós já criamos no módulo lá de JSF um DAO genérico, tá? Mas aqui daí a gente vai criar com algumas coisas diferentes. Então, primeiramente, meu DAO genérico, tá? Ele vai estar esperando o tipo. Tá? Até vou escrever aqui, tipo. Tá? Ele espera o tipo que vai utilizar esse DAO. Tá? E ele vai implementar também então, a interface serializable. Bueno? E daí o nosso DAO ele vai ter alguns atributos. Tá? Então, vai ter então, um atributo que é uma lista, tá? Do tipo que está instanciado ali, que eu vou chamar de lista objetos. Tá? Também teremos um atributo Entity Manager, tá? Que eu vou chamar de EM, e daí também teremos daí um atributo Class, para eu capturar, então, saber qual que é a classe persistente. Tá? Então, a princípio, inicialmente, então, estes três atributos aqui, e eu vou refatorar e encapsular os campos. Bueno. Aqui, a Entity Manager Class, eu vou usar outra visibilidade, vou usar a visibilidade Protected, que daí os filhos que estenderem, então, este DAO vão ter acesso direto ao atributo. E quando a gente precisar fazer alguma modificação no DAO, sobrescrever algum método no DAO no filho, fica mais fácil da gente fazer isso utilizando esse tipo de visibilidade. Tá? Também vou criar aqui um construtor sem argumentos. Tá? Public DAO genérico. Tá? Bueno. Então, aqui a Entity Manager, como ela vai ser injetada, tá? Eu vou vou usar aqui a anotação, que estava na outra classe, tá? Que dele vai injetar isso aqui. Muito bem. Daqui no lista objetos, tá? Nós faremos o seguinte, tá? Eu vou criar aqui uma string que eu vou chamar de JPQL, Java Persistence Query Language, que eu vou escrever assim, from, tá? Mais daí a classe persistente e o get simple name. Tá? E daí no retorno eu vou dizer que ele vai retornar então uma entity manager, deu o método create query, e daí o método get result list. Tá? Inicialmente que eu não vou trabalhar com filtro, ordenação e paginação, pois lá no nosso módulo de JSF a gente criou então um DAO genérico, tá? Que faz tudo isso aí. Daí você já tem o exemplo ali. O que vai mudar mais nas questões de persistência ali,
Mas isso aqui não você pode implementar depois, né? Não vou trabalhar aqui por questões de tempo. Tá? Então, esse método que faz a consulta vai ficar assim mesmo. Tá? E daí a gente vai criar alguns métodos. Tá? Então, para persistir, para fazer um merge, tá? Para fazer uma remoção, tá? E também para recuperar um objeto pelo ID. Tá? Então, no DAO genérico anteriormente, tá, a gente fazia iniciava a transação, finalizava a transação, tá, fazia rollback, fazia o controle de sessões totalmente aqui no nosso DAO. E aqui vai ter que ser diferente, tá? Enfim, porque a estrutura do JB o funcionamento é um pouco diferente, tá? Então, vamos começar assim, ó. A gente vai criar, né, um método público, tá? Vai ser void, tipo do método, que eu vou chamar de persist, tá? E ele vai receber, então, o tipo, obj, né, por parâmetro. E também eu vou ter que fazer o tratamento de sessões lá na camada que usa esse método. Tá? E daí, para eu fazer uma persistência agora, eu não preciso mais fazer toda essa estrutura de iniciar a transação, finalizar a transação. Eu só vou simplesmente fazer o seguinte, Entity Manager, persiste e passo aquele objeto. E está feito o meu DAO. Tá? Então, por que eu tenho que só fazer isso aí? Porque agora, como a gente está utilizando aí, pool de conexões, recursos JDBC do container, e injetando a nossa Entity Manager, toda essa responsabilidade de iniciar a transação, finalizar a transação, está repassada ao container. Então, simplifica e muito, né, a criação, né, da nossa lógica de negócio. E daí, o único detalhe que muda é que eu tenho que lançar a exceção para a camada de controle fazer o tratamento se ocorrer algum erro. Né? E daí lá que eu vou fazer a exceção. Né? Eu vou ter que ir lá, utilizar um bloco de try-catch e trata a exceção lá. Por quê? Porque se eu fizesse algum tratamento da exceção nesta camada aqui, a camada web não ia conseguir enxergar a exceção. Né? É uma característica aí do funcionamento dessa estrutura. Então, sempre onde vai ser utilizado o método, se faz o controle da exceção. E daí eu vou criar, então, um método também muito semelhante. Então eu vou copiar o método aqui para fazer um merge, né, quando a gente tem que fazer um merge no objeto. Tá? E daí um método também para remover. Tá? Remover, que daí eu vou receber por parâmetro o objeto. Tá? Daí eu faço um remove. Só que antes de fazer um remove, tá? Aqui é um negócio bem interessante também do que a gente está fazendo. Né? Eu vou dizer que o meu obj vai receber, então, a Entity Manager e um merge naquele objeto que vem por parâmetro. Tá? Então, o que acontece? Ó? Então, quando a gente está trabalhando aqui com o Persistent Context, tá? Então, a conexão, tá, com o banco só está aberta dentro do método. Então, quando eu saio do método, que encerra o processamento do método, e, digamos, lá na interface, digamos assim, eu carreguei um objeto lá na interface, ele já não tem um contexto persistente mais. Né? Porque ele encerrou a transação quando saiu desse método aqui, e lá na tela ele não tem, então, esse contexto persistente. Então, por isso que eu tenho que fazer um merge aqui, para antes de remover ele estar no contexto persistente e fazer a remoção. Tá? Então, eu tenho que executar desta maneira. Vamos ver, vai ficar mais claro assim aqui. Ó. Eu vou criar, então, um método público, retorna o tipo, tá? Que eu vou chamar de getObjectById, que ele recebe um object ID por parâmetro. Tá? E daí ele retorna Entity Manager, o método find, tá? A classe persistente e o ID. Tá? Então, qual que é a lógica? Vamos ver aqui. Tá, aqui eu vou retornar, daí, claro, tem que fazer um casting do tipo, né, para ele poder retornar. E aqui também eu vou lançar a exceção, né, throws exception. Então, o que acontece? Quando eu executo, por exemplo, esse método, que eu vou receber um ID da tela por parâmetro, eu vou receber ele e vou recuperar um objeto do banco. Tá? Quando ele deu esse return aqui, já não tem mais conexão com o banco. Né? Entity Manager, recuperei o objeto, se reconexão, aquele objeto vai ser repassado lá num contexto que não é persistente. Quando for fazer a alteração e passar ele para algum desses métodos aqui, por exemplo, para remover, ele vai ter que tornar persistente de novo para poder fazer a remoção. Então, nosso DAO genérico, basicamente é isso aqui. Né? Pode ver, usando o DJB, então ele fica muito mais simples, né, em termos de quantidade de linhas, né,
do que antes. Tá? Então temos um que recupera todos os objetos, um para persistir, um para fazer o merge, um para remover e um para recuperar quando a gente informa o ID. Bueno, agora nós temos que pegar, tá, e criar então os DAOs para a cidade, tá, e também para o estado, porque lá no CRUD de cidade eu vou ter que listar os estados existentes, né? Então vamos criar aqui então primeiro então uma nova classe Java que eu vou chamar de estado DAO. Tá? Daí o meu estado DAO, tá, eu vou deixar ele esperando um tipo quando eu for usar na interface e daí eu vou estender então o meu DAO genérico passando o tipo estado, tá? E vou implementar a interface serializable, tá? Daqui vou criar um construtor sem argumentos, né? Public estado DAO, tá? Daí nesse estado DAO vou só chamar então o construtor do pai e vou dizer então que a classe persistente vai receber então estado.class, tá? Então criei o DAO de estado e daí eu vou ter que dizer, né? Porque o meu DAO, para ele funcionar, tá? Esse persistent context, que nem no país DAO, ele tem que ser um JB. Então, no caso aqui, eu vou colocar @stateless, tá? Porque aqui, como eu não tenho que guardar nenhuma informação do usuário, então eu vou colocar @stateless. Se eu tivesse feito o DAO lá com filtros, paginação, daí teria que ser stateful, né? Porque daí vai ser aquele filtro, aquela paginação, seria exclusivo daquela seção do usuário. Tá? Então, criamos o estado DAO. E agora também vou criar o cidade DAO. Tá? Deu cidade DAO, também vai deixar para quem utilizar ele informar o tipo. Vou estender então o meu DAO genérico, passando o tipo cidade. Tá? E daí implemento a interface serializei. E daí no construtor, né, a gente vai então chamar o construtor do pai e daí vou dizer que a classe persistente vai ser então cidade.class. E daí vamos dizer que esse cara aqui é um JB @stateless, né? Tá? JB stateless. Então temos 13 JBs, né, na nossa aplicação. Perfeito. Vamos continuar. Temos então DAO. E lá na minha interface vou ter que selecionar o estado, né? A gente tem toda aquela questão do conversor do JSF que nós precisamos. Tá? Então eu já vou copiar aqui um atributo Entity Manager. E daí eu vou criar aqui então um converter para estado, tá? Para fazer essa conversão posteriormente na interface. Dentro do pacote br.edu.visu.conversores. Tá? Então, o meu conversor de estado, então, ele vai implementar a interface converter, tá? Do javax.faces.convert. Tá? E também vou implementar serializei. Ok? Você pode ver que daí ele está reclamando que eu tenho que implementar todos os métodos abstratos. Eu também tenho que colocar aqui um @facesConverter, tá? Com o valor converter estado. Tá? E daí também vamos colocar, né, aquela anotação para injetar em Entity Manager, só que eu vou deixar privada. Né? E agora a gente vai então programar, digamos assim, então, o nosso método getAsObject, né, que esse aqui recebe uma string da tela e retorna o objeto, e um que recebe um objeto, né, do lado do servidor e retorna uma string para a tela. Tá? Então vou apagar esse erro aqui na seção de operação não suportada. Tá? Então, primeiro eu vou verificar se aquela minha string, tá, se ela é nula. Aliás, aquele value ali, né? Se o meu value é nulo, né? Ou, então, o meu value, né, for igual a selecione um registro, ocorrendo qualquer uma dessas situações, então a gente retorna o valor nulo, né, que pode ser que a minha interface lá não carregou alguma coisa, né, não quero retornar nada errado. Do contrário, devo retornar então Entity Manager e o método find, tá,
Daí eu vou pegar estado.class e daí eu vou fazer uma conversão, né, naquele value, integer.parseInt no value, né, e daí retorno um estado para a tela. Tenho só fazer importação aqui. E outro método, né, um pouco mais simples ainda, eu vou ter que... Primeiro eu vou fazer uma verificação, tá, se aquele value, tá, ele é nulo. Se caso seja nulo, eu já retorno null. Tá? E do contrário, daí eu vou ter que extrair, né, o estado daquele value, né? Eu vou extrair o estado e daí vou retornar, tá? obj.get o id, tá? .toString. Então, um método retorna daí um objeto, né, para o servidor, e outro método retorna daí um id para a tela. E agora nós temos que criar daí o controlador, né, para a cidade. Antes de fazer isto, nós vamos precisar de uma classe utilitária que nós criamos lá no projeto web. Tá? Lembrando que esse projeto web está disponível lá no GitHub, tá? do meu usuário. Então, eu vou copiar, na verdade, a classe útil. Tá? Que a classe útil ela captura mensagem de erro, tá? E também gera algumas mensagens do JSF. Tá? Então, vou copiar a classe útil e vou criar aqui o pacote, também um pacote igual, que é br.edu.ifsu.útil, tá? E daí vamos largar, tá, vou copiar de novo aqui, copia, cola aqui dentro, refatora, perfeito. Então, temos a classe no outro projeto. E agora vamos então criar o controlador, né? Então, nova classe Java, que eu vou chamar de controle controle cidade, né? Vai ser um controlador para a cidade, tá? E vamos anotar aqui então com @named, né, nosso para ser um bin CDI do JSF, né, com o valor controle cidade, tá? Vamos usar então o scope de visão, tá? Vamos fazer a seção. Vou colocar @viewScoped, tá? Do pacote javaxfaces.view. Tá? Então, pacote javaxfaces.view. E daí vamos implementar, tá, a interface serializable. Bueno? Agora sim. Aqui então nós teremos que ter, né, então, um DAO para o usuário, um DAO para a cidade, né? Cidade DAO do tipo cidade, tá? Que eu chamarei de DAO, tá? Também teremos que ter, tá, um atributo para armazenar a cidade que está sendo digitada, né, no momento, tá? Também teremos um atributo boolean, tá, que eu vou chamar de editando. Que daí o que a gente vai ter? A gente vai ter na mesma tela, né, a parte da listagem e a manutenção. Daí, hora a gente vai exibir uma coisa e hora vai exibir outra. Né? E daí, por meio desse atributo editando, a gente vai controlar que elementos que estarão sendo exibidos. E também teremos aqui um DAO de estado. Né? Estado DAO de estado. Tá? DAO estado. Tá? E vamos refatorar e encapsular, né, todos destes campos. Né? Vamos criar um construtor sem argumentos. Public, controle cidade. Tá? Já vamos inicializar aquele editando, né, como falso, né, porque caiu na manutenção. Eu não quero vir para a edição. Né, eu quero ficar mostrando a listagem. E daí vamos criar os métodos necessários para as ações, né, do usuário na interface. Tá? Então, vamos criar primeiro um método público.
que retorna uma string que eu chamo de listar. Tá? E desse método que ele vai retornar, tá, para o diretório privado, tá, para o diretório cidade, e daí para o arquivo listar, e também vou fazer faces-redirect igual a true, né, que ele vai fazer o redirecionamento completo, né, para este arquivo. E daí vamos criar então os outros métodos. Então, primeiro método novo, public void novo, né? Então, no novo eu vou dizer que o meu objeto recebe um new cidade, tá? E daí eu digo que editando vai receber tudo, né? Porque então, se eu estou criando um novo, eu vou editar na cidade. Tá? E agora vamos então criar um método novo, né? Daí o método alterar, public void alterar, tá? Que recebe um ID da interface, né? Daí eu vou ter que tratar aqui exceções, né? Bloco de tratamento de exceções. Eu vou dizer que meu objeto vai receber então DAO.getObjectById a partir daquele ID, né? E daí eu digo que eu editando receberá true, tá? E caso caia no controle de exceções, tá? Exception E, eu vou lançar uma mensagem. Útil, método, tá? Útil, método mensagem de erro. E daí eu vou escrever o seguinte, aqui, ó. Erro ao recuperar objeto, tá? E daí eu vou pegar também, tentar acessar o erro, né, com a classe útil e o método get mensagem erro. Ele vai recuperar o erro de mais baixo nível, tá? Aqui o método remover é exatamente igual esse aqui, mudando só a operação que eu chamei, né? E as mensagens, então vai ser public void remover, recebe o ID, né? Eu carrego e depois chamo o método DAO.remover e removo daí então o objeto que eu carreguei. E daí aqui eu vou colocar erro ao remover o objeto. E daí para finalizar, tá, vamos ter o método salvar, public void salvar, tá? Então, neste método aqui, também dentro de um bloco de controle de exceções, tá, eu só vou verificar if, então, se o meu objeto, o ID dele, tá, aqui tá, isso aí, objeto.getID, então, se o ID dele, né, for nulo, então, se o ID do meu objeto for nulo, eu vou chamar o meu DAO e o método persiste, né? E manda ele persistir o objeto. E daí, do contrário, eu chamo o DAO e o método merge, né? Antes a gente fazia esse controle no próprio DAO, agora a gente faz aqui. E daí, caso ele caia no controle de exceções, né, exception E, eu vou gerar uma mensagem, útil ponto, mensagem de erro, né? Erro ao persistir objeto, e daí 2 pontos e mais, né, daí útil ponto get mensagem erro. Tá? Então, feito isso, né, a gente chega, né, no fim desta aula, né? Criamos DAO genérico, tá? O DAO de estado, o DAO de cidade, o conversor de estado e um controlador da cidade. E na próxima aula a gente vai se preocupar somente então, com a parte da interface. Certo? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.